Fala galera do clube, tudo beleza? Terceiro episódio do programa Match Point. Hoje eu vou falar sobre estratégias de apostas Panther ao vivo. Vou mostrar eu aplicando uma estratégia de aposta em set e também de aposta para o jogador vencer a partida. Vou mostrar minha tela em uma das lives que eu fiz aqui no clube. Vou explicar como funciona a estratégia, como é a análise pré-live, também como é a análise ao vivo dos jogadores, quando a gente deve aplicar, a odd média, o momento, enfim, o passo a passo para a gente aplicar essas estratégias de apostas Panther em tênis ao vivo. Então, se vocês gostam de apostas, gostam de trade em tênis, querem aprender um pouco mais, já deixa o like aqui no programa, terceiro episódio do programa Match Point, e também deixem comentários. Se tiverem dúvidas, deixem aqui no vídeo que eu vou tratar de responder a todos vocês. Vamos lá então? Vamos lá para minha tela que eu vou mostrar o passo a passo dessa estratégia. Bora lá, roda a vinheta! Agora eu vou falar sobre duas estratégias muito boas que eu utilizo no live para apostar Panther em tênis, tá? Para fazer isso, para eu demonstrar essas estratégias, eu peguei um pedaço de uma live que eu fiz agora no ATP Finals, no jogo do Alexander Zverev contra o Dominic Thiem. Esse jogo, vou explicar o cenário desse jogo para vocês, tá? O Dominic Thiem estava saindo com odd 1,80 e o Alexander Zverev estava saindo com odd 1,92, tá? Então, o Thiem era um pouco favorito para essa partida. Essa partida foi as semifinais do ATP Finals, tá? Baseado nisso, a primeira dica para a gente poder aplicar de uma maneira correta essa estratégia de apostas em set e também de apostas para vencer o jogo. A gente precisa fazer uma análise pré-live dessa partida, tá? Eu vou fazer uma análise pré-live de uma maneira assim um pouco mais resumida para demonstrar para vocês como a gente pode encontrar valor para saber se a odd está desajustada ou não. E depois eu vou mostrar lances, né? Digamos, partes da live onde eu dei alguns insights, eu fiz alguma análise live que me ajudou a fazer essas entradas ao vivo a favor do Dominic Thiem. Nesse caso, nessa partida eu trabalhei a favor do austríaco, beleza? Então, vou mostrar agora a análise pré-live que eu fiz dessa partida. Vamos lá. Bom, galera, essa foi a partida que eu trabalhei no live, tá? Semifinal do ATP Finals, Dominic Thiem contra o Alexander Zverev. Vou fazer um pequeno preview, uma pequena análise pré-live dessa partida, como eu estava pensando trabalhar ao vivo, tá? Essa partida, o Dominic Thiem, eu vou mostrar aqui nas odds, ó, vou descer aqui um pouco mais. A odd inicial dele ali em algumas casas estava ali, ó, 1,83, a maior odd, tá? Pro Dominic Thiem e o 2,15 pro Zverev, tá? Então, o Dominic Thiem estava um pouco favorito para essa partida a 1,80, odds praticamente ajustadas, né? O mercado dizendo que ia ser uma partida realmente complicada e durante o primeiro set foi uma partida complicada de leitura, né? Pra gente apostar no ao vivo. Porém, tem algumas formas de a gente extrair valor e fazer uma boa análise para sempre, pelo menos no longo prazo, a gente acertar mais esse favorito nessa odd um pouco mais ajustada do que errar, digamos, né, essa aposta. Realmente, o favoritismo estava do lado do Thiem, eu acho ok essa odd pela casa de aposta, né, que eles colocaram, que o mercado colocou, porém, eu acho que tinha já um pouquinho de valor, tá? O Dominic Thiem venceu o Federer e venceu o Djokovic nesse torneio do ATP Finals, então ele vinha com muita confiança, tá? O Zverev, ele tinha vencido o Nadal e na última rodada ele venceu o Medvedev, que já estava eliminado, então foi uma partida assim mais tranquila. Forma de jogo, o Dominic Thiem vinha jogando melhor do que o Alexander Zverev, não só nesse torneio, mas durante toda a temporada, tá? O Dominic Thiem sempre foi, durante todo o ano 2019, um jogador muito mais confiável de trabalhar do que o Zverev. O Zverev nos momentos difíceis, se vocês estivessem acompanhando ele, por isso que é importante a gente acompanhar as partidas e seguir muito bem o jogador e saber esses padrões, tá? O Zverev, durante todo o ano de 2019, teve problemas familiares, problemas pessoais que impediram ele de jogar no alto nível mental. Então ele sempre sofria muito na parte mental do jogo, que é uma parte fundamental na hora de a gente fazer uma análise para apostar em tênis. Então nos momentos decisivos, chegava num 5-5, num 4-5, momentos de tie break, ele sempre cometia um pouco mais de erros e assim ele acabava deixando de ganhar várias partidas porque
era sempre no detalhe, sempre ele cometia uma dupla falta, um erro não forçado, porque ele estava sem confiança. Essa é uma informação muito importante nesse jogo, nessa aposta que eu fiz ao vivo. Por quê? O jogador para trabalhar era o Dominic Thiem. A odd estava boa, a 1,80 para cima tinha valor para trabalhar nele, porém com stake reduzida. Por quê? Porque era um jogo muito difícil, um jogo muito parelho, o Zverev saca muito bem, é difícil quebrar ele. Essas condições do ATP Finals, a quadra era muito rápida, então isso favorecia o Zverev. Porém, no aspecto mental, aonde que eu dou mais preponderância, eu dou mais relevância, é o aspecto mental e a forma do jogador. Nesses dois aspectos, o Thiem tinha vantagem contra o Zverev. Então o jogador, para a gente trabalhar, quando as odds estavam assim praticamente ajustadas, um pouco de favoritismo para o Dominic Thiem, era ele. Tinha que trabalhar no favorito a 1,83 porque a gente tinha, e a gente fez essa análise pré-live, né? E tinha vantagem, tinha valor, né? Que a gente fala como apostador, trabalhar no Dominic Thiem. Agora eu vou mostrar pedaços da live, né? Alguns trechos da live, onde eu faço a entrada, onde eu dou alguns comentários para vocês verem a análise ao vivo e como eu baseei a minha entrada no Dominic Thiem para vencer o jogo e também depois para vencer o set, que a segunda entrada foi de muito mais valor na minha visão. Foi muito mais fácil a leitura para o Dominic Thiem vencer o segundo set, porque o Zverev, como ele perdeu o primeiro set e de uma forma assim inesperada, ele foi quebrado, né, no último game para levar para o tie-break, então ele perdeu muita moral, ele entrou já no segundo set um pouco mais desconcentrado, não tão focado no jogo. Então a leitura da aposta para entrar no segundo set foi muito mais fácil até do que essa para ele vencer o jogo. Então deem uma olhada nos trechos das lives e o que eu falo durante esses trechos, beleza? Confirmou, ó. Eu vou entrar, galera, aqui, ó, comunidade no Dominic Thiem para vencer a partida a 1,80. Essa vai ser a entrada que eu vou fazer. Não dá para colocar 2 unidades por enquanto, porque é um jogo muito parelho, tá? Eu acho que a partir de 1,80 aí para cima dá para trabalhar no Thiem, com uma unidade stake baixa aqui. Ele tá um pouco melhor, confiando um pouco também pelo passado dele, porque ele tá um pouco melhor nesse torneio. Ele é um pouco mais confiável aí nos momentos de pressão do jogo. Dá para confiar um pouquinho mais no Dominic Thiem. Então, por isso, uma unidade no Thiem aqui a 1,80. Talvez essa aqui vai ser a única entrada que eu vou fazer. Vamos ver. Fechou o Dominic Thiem. Pegou a quebra. 7,5. Ah, dupla falta do Zverev na hora. Veio as dúvidas do Zverev, cara. O Zverev agora tá bem abalado mentalmente. Ele vai ter que ficar muito bem focado. E difícil ele voltar nesse jogo aí. Vale a pena entrar no segundo set aqui pro Thiem, cara. O Thiem tá muito mais dentro do jogo, muito mais focado. Acho que até vou fazer essa entrada. Vamos ver se o Zverev chegar a empatar aqui, ficar 1-1, eu vou fazer essa entrada aqui. Vou colocar mais uma unidade pro Thiem vencer o set. Vou entrar uma unidade pro Thiem vencer o segundo set a 1,80. Fechou o Thiem, 2-0. 7-5-6-3. Final do ATP Finals pro austríaco, hein? Finalzaça amanhã, galera. Acho que chegaram os dois melhores jogadores, né? O Tsitsipas e o Thiem na final. Os dois melhores jogadores do torneio. Merecido. Beleza, galera. Então é isso. Valeu aí pela presença na live. Não se esqueçam, deixem o like, né? Muito importante para os conteúdos do clube. Tivemos 2 greens aqui. Green no Dominic Thiem para vencer o jogo a 1,80 e green no Dominic Thiem para vencer o segundo set a 1,80 também. Então trabalhamos bem nesse jogo. Deu boa. Então esses foram os trechos da live que eu trabalhei ao vivo no jogo entre o Dominic Thiem e o Alexander Zverev. Vocês viram as análises que eu fiz, como eu baseei a minha entrada a favor do austríaco, tanto para ele vencer o jogo como também para ele vencer o set, né? Vocês viram que a entrada do set foi até mais clara, foi mais fácil de fazer a entrada, porque o Zverev, através da leitura de jogo, né, o Zverev estava um pouco mais cabisbaixo, já estava reclamando mais, já estava um pouco mais desfocado, não estava tão concentrado. Isso com a leitura de jogo e o conhecimento que a gente tem dos jogadores, né, fica mais fácil de fazer a entrada. Então é fundamental a gente conhecer muito bem os jogadores para a gente fazer esse tipo de estratégia que eu demonstrei para vocês, né? Apoiar um jogador para ele vencer o jogo e também
para ele vencer o set, né? Pode ser, por exemplo, se vai para o segundo set o Zverev tá bem, eu não ia fazer essa entrada no Dominic Thiem. Eu só ia ficar com a minha primeira entrada para ele vencer o jogo e eu ia esperar ver como é que o jogo ia. Se fosse com o terceiro set, ainda a minha aposta para vencer o jogo estaria com valor, estaria com boas possibilidades de dar um green. A gente vai fazer uma aposta para entrar no segundo set quando realmente a leitura, o valor é bom, é muito alto, né, para a gente fazer. Pô, pegar uma odd de 1,80 naquela situação ali para o Thiem vencer o set era uma odd de valor porque o Zverev já estava fora do jogo, já estava desfocado. Isso a gente vai fazer a leitura através do conhecimento dos jogadores. É só assim que a gente vai conseguir fazer esse tipo de aposta, né, e ser lucrativo no longo prazo. Outro aspecto importante, manter uma odd média alta acima de 1,80 na odd. Por quê? Para a gente ter um risco e benefício aí de 1 para 1. Por exemplo, se eu errar uma aposta, por exemplo, eu errei a aposta no Dominic Thiem para ele vencer o segundo set a 1,80, tá? Mas eu tinha a minha outra aposta para ele vencer o jogo que também era 1,80, então praticamente é 1 para 1. Então se eu erro uma aposta, coloquei uma stake, errei. Aí a outra, se eu acerto, praticamente eu recuperei a minha stake completa, porque a relação é de 1 para 1. Um erro, né, um red para um green, porque a odd está muito próxima de 2, né? Nesse caso foi 1,80. Por isso que a gente precisa trabalhar com uma odd de longo prazo, principalmente apostador Panther, acima de 1,80 para cima. O ideal até mais alto, 1,90, 2, porque se a gente errar uma aposta, na próxima, se a gente acertar, a gente já recuperou, digamos, esse nosso investimento, né? A gente fica com uma relação de 1 para 1. Isso para um apostador Panther é fundamental no longo prazo. Por exemplo, se eu entro no Dominic Thiem, que teve uma hora ali durante a live que eu poderia ter entrado nele a 1,57 para ele vencer o set, tá? Odd 1,57 no caso. Não tem valor eu fazer essa entrada, porque se eu faço essa entrada e eu erro ela, caso o Dominic Thiem perca o set, eu vou ter que acertar 2 apostas nessa mesma odd para poder recuperar a minha stake. Por isso que é fundamental, como apostador Panther em tênis, ou na minha metodologia, como eu gosto de trabalhar, é ter uma relação de 1 para 1 nas apostas Panther. Errei uma, se eu acertar outra, praticamente eu recuperei ou estou mais em lucro. Então, por isso, trabalhar com uma odd média de 1,80 para cima, 2, 2,50, 3, porque isso vai fazer a gente ser mais lucrativo no mercado, óbvio, sempre com uma boa análise, com uma boa leitura de jogo, para a gente ser mais assertivo, né? Para a gente acertar muito mais. Bom, galera, então esse foi o terceiro episódio do programa Match Point, onde eu expliquei o passo a passo de uma das estratégias que eu utilizo no ao vivo, né? Para apostar em set e também para apostar no jogador para vencer a partida. Se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês querem começar a apostar, conhecer os mercados de tênis, os diferentes tipos de aposta, eu vou deixar o link da Bet365, que é uma das melhores casas de apostas, onde a maioria dos apostadores começa. Tem um link para vocês criarem a conta na Bet365 aqui na descrição do vídeo. Então é isso, galera. Até o próximo programa Match Point. Tamo junto. Abraço.